nosso curso de hoje, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, semana passada nós começamos a trabalhar o episódio da sarça ardente no livro do Êxodo, capítulo 3. E nós víamos quando Moisés perguntava a Deus qual era seu nome, Deus que respondia Yahvé, que significa eu sou aquele que sou. Eu sou o que eu sou, também podemos dizer. Eu sou aquele que é. Eu sou existente. E nós víamos também, como dizia na São João no Apocalipse, ou também São Paulo, São João no capítulo 1, versículo 8, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eram maneiras de traduzir exatamente a palavra pela qual Deus se manifestava nessa teofania da sarça ardente. Víamos também a vocação que Deus dava a Moisés e a missão, portanto, de libertar o povo. Então, Moisés era chamado por Deus para ser esse libertador, visto que estava nas mãos da escravidão do Egito. Nós vamos trabalhar agora, então, o capítulo 3, me parece, versículo 10, tá? Para dar continuação. Henrique, desliga para mim, por favor, o ventilador das costas. O ventilador das costas está ruim. Então, versículo 10 diz assim: vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: de fato vos tenho visitado e visto o que é feito de vós no Egito. Deus que faz visita, interessante, não é? E que tipo de visita nós podemos pensar que Deus faz? É o direito que Deus tem de julgar e, portanto, também de condenar. Diante da situação que Deus vê, que Deus ouve da parte do povo, Deus condena a atitude dos egípcios e toma, portanto, uma determinação, o fato de si para ajudá-los. Então Deus visita assim seu povo. Deus que não fica indiferente a essa situação de escravidão ao qual o povo seu está submetido. Mas estava tudo já previsto, hein? Lembra que Deus já tinha falado isto a Abraão. Já tinha profetizado que o povo ficaria por 400 anos na escravidão no Egito. Versículo 17 diz assim: portanto eu disse, far vocês subir da aflição do Egito
para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fereceus, dos heveus, dos jebuseus, para a terra que nasce, que mana leite e mel. Veja que não é a primeira vez que Deus fala de Canaã, de uma Canaã que já está ocupada, sitiada por 6 povos diferentes. E toda vez que Deus se refere ao povo, e sempre na mesma ordem. Veja, por exemplo, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz: terra dos cananeus, heteus, amorreus, fereceus, heveus e jebuseus, como se fosse um estribilho. Sempre numa ordem, primeiro os cananeus e os últimos os jebuseus. E por que essa ordem? É uma ordem que foi dada segundo a ocupação. Os primeiros a chegar na terra foram os cananeus, os últimos foram os jebuseus. Então, veja que existe, portanto, nesse trechinho, nesse estribilho, uma ordem, que é uma hierarquia. Uma hierarquia que significa a ordem de chegada com a qual esses povos foram colonizando aquela que é a terra prometida dos judeus e que já está ocupada. Veja como Deus, portanto, está preparando já Moisés, dizendo: olha, não vai ser fácil, porque essa terra já está colonizada e vocês vão ter que lutar para tê-la de volta, porque outros já ocuparam o lugar. Versículo 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, portanto ao faraó, e lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Deus que veio ao encontro, Deus que veio visitar seu povo, veio ao encontro do povo, e agora ele tem uma determinação. Agora, pois, deixai-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, para sacrificar a Yahvé, nosso Deus. Poderiam ter sacrificado em qualquer lugar, mesmo lá onde estavam. Mas Deus quer um distanciamento, quer afastar o povo de 3 dias, para que tenha a possibilidade de fugir. E a proposta que, portanto, Moisés leva para o faraó: deixa-nos ir sacrificar. É a proposta. Com certeza iriam sacrificar. Com certeza. Mas a segunda intenção não é apenas o sacrifício, que vem depois do sacrifício, que é o fato de fugir, né? De não voltar, portanto, ao Egito. Versículo 19. Deus falando, hein? Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Deus está dizendo: o rei não vai querer soltar-vos, a menos que a gente não usar a violência. É interessante, não? Mão forte quer dizer, é claro que o povo não vai usar armas, mas a mão forte será da parte de Deus. Deus que vai colocar a mão forte para pressionar, para defender e aniquilar também. Veja os mortos que nós vamos ter quando se fecha o Mar Vermelho depois da passagem do povo. A mão forte de Deus. A mão forte de Deus, a mão destra de Deus. Digitus Pater. A mão destra que tem a força, poder de Deus.
que o próprio filho, né? E saíram, portanto, se defendendo. Se defendendo não com armas eles, mas com armas sobrenaturais de Deus. Se defendendo e mostrando o poder de Deus através das pragas, que nós vamos ver dentro de pouco. Portanto, versículo 30, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois disso é que ele vos deixará partir. Enquanto Deus nos usar a mão forte e mostrar o seu poder, o rei do Egito não permitirá que o povo saia. Versículo 21. Darei este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. E isso é como se fosse um agrado que Deus faz aos judeus. É como se Deus dissesse: olha, tudo que vocês fizeram no Egito, tudo que os vossos antepassados fizeram no Egito, não será em vão. Vocês vão receber a paga deles com acréscimos. E de que jeito? Levando as joias e o ouro dos egípcios. É como se Deus diz: vou gratificar-vos por causa do vosso sofrimento. Vou mostrar-vos que o vosso trabalho feito no Egito não foi em vão. Vocês vão ser retribuídos, recompensados a causa do vosso trabalho. Olha como Deus dá dignidade, portanto, ao trabalho dos judeus no Egito. Como Deus valoriza esse trabalho escravo, feito sem pagamento, e que agora terá o pagamento da parte dos judeus através do ouro que eles vão conseguir. Versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata, joias de ouro e vestimentas que poreis sobre os vossos filhos e vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, como se Deus dissesse, é uma questão de justiça. Vocês não trabalharam em vão. E a recompensa vocês vão dar para os filhos. Olha que interessante. Pedirá e dará joias de ouro e prata que porei sobre os vossos filhos e filhas. A recompensa, portanto, não é para os adultos, mas sim para as gerações que vão vir depois. Deus que pensa, portanto, já nos filhos daqueles que estão levando o ouro. Depois nós vamos entender por quê. Capítulo 4. E aqui nós vamos ver no capítulo 4, depois que Moisés recebe a sua missão, da parte de Moisés o medo, daquilo que para ele é um fardo, um peso. Deus lhe está dando uma missão que ele acha impossível de completar, se acha incompetente, se sente minusválido, não se sente capaz de realizar a missão que Deus lhe dá. Então, nós vamos ver a parte humana de Moisés no capítulo 4. Vamos ver. Versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão:
Yahvé não te apareceu. O que está querendo mostrar Moisés, que não vai ser fácil que o povo acredite naquilo que Moisés está apresentando como sendo uma aparição. Veja todas as aparições que já tivemos. No primeiro momento, aquelas pessoas, as crianças de Lourdes, de Fátima, a aparição de Juan Diego, no México, tiveram momentos de dúvida. Quando vão levar a mensagem de Nossa Senhora, no primeiro momento ninguém acredita. Não me ouvirão, diz Moisés. E Moisés sabe muito bem, porque Deus já tinha falado. No começo, ninguém vai te ouvir. Então, o que Moisés está fazendo, repetindo o que Deus lhe disse: não me ouvirão. Deus não te apareceu. Versículo 2. Yahvé perguntou-lhe: que é isso que tens na mão? Olha a dúvida. Vamos verificar aqui a dúvida de Moisés. Não acreditarão em mim. Vamos para verificar isso daqui com nosso Senhor. Em Mateus 13, 57. Mateus capítulo 13, 57. Diz assim. Vamos chegar primeiro no Mateus 13, não? 13, 57. E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. O profeta é desacreditado, disse o Senhor, especialmente entre os seus, na sua família. Ninguém acredita que seja profeta. É isso que está dizendo Moisés: não acreditarão em mim. E pergunta Deus: o que tens na mão? Moisés responde: uma vara. Vamos ver o que faz essa vara. Interessante. Vamos para capítulo 7 do livro do Êxodo, versículo 8. E diz assim: disse Yahvé a Moisés e Arão: se Faraó vos disser: apresentai um prodígio em nosso favor, então dirás a Arão: toma tua vara e lança diante do Faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Arão foram ao Faraó e fizeram como Yahvé ordenara. Lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante de seus servos, e ela se transformou em cobra. Então, é uma vara que ao mesmo tempo significa a presença de Deus. E veja como que Deus dizendo: olha, para que serve a vara? Não é para ajudar o pastor a cuidar do seu rebanho, não serve para ajudar a andar o próprio pastor, a pessoa que usa a vara, não serve como apoio. Um cajado, né? É como um cajado, claro. Então, não seria propriamente o báculo do bispo, né? Então lhe disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e ela se transformou em cobra. E Moisés fugia dela. Quer dizer, essa vara que acompanha Moisés tem
um sentido todo especial. Significa a presença de Deus. Significa que no momento em que ele precisar, ele pode jogar sua vara e se transformar em serpente. Se transformar em cobra. E ele tem medo. Imagina, de repente, jogou a vara no chão, se transforma em cobra, sente medo, foge. E o que o Senhor lhe diz? Versículo 4. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se convertiu em vara. Quer dizer, Deus que está ensinando a Moisés a ter confiança porque Deus está com ele, dizendo: olha, você não tem que ter medo das coisas de Deus. Eu vou te ensinar como você volta a ver a vara que você tinha. E se transforma de novo exatamente num cajado, né? E o Senhor diz, versículo 5, é para que acreditem que te apareceu Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, diante da perspectiva que Moisés coloca, eles não vão acreditar em mim, Deus dá já com um sinal. Essa vara que você carrega contigo vai mostrar a teu povo que Deus está contigo. Que não é invenção tua, que não é mentira, que esse plano de libertar o povo não nasceu do teu coração. Não é uma questão humana, mas sim sobrenatural. O cajado da tua vida é a presença do teu anjo da guarda hoje, por exemplo. Um cajado que você não vê. Mas teu anjo da guarda faz isto. Te guia, protege, te encaminha, te acompanha. E nós temos que aprender, talvez, a usar essa presença de Deus que Deus nos deu. E isso significa muitas vezes ter intimidade com o anjo da guarda. E de que jeito? Conversando com ele, pedindo pequenos favores, rezando ao teu anjo da guarda. Então, antigamente, claro, se usava uma vara. Era exatamente esse cajado, era próprio o bastão do pastor. Hoje nós não temos mais ovelhas, não andamos com, né? Mas temos sim a presença real de um anjo que Deus nos concedeu. E talvez podemos usar isto como sendo a vara que Deus nos dá, um amigo que Deus coloca no nosso coração, na nossa vida, no nosso caminho, que nos acompanha até o final da nossa vida. Um anjo que nos protege. Olha que interessante. Talvez podemos fazer essa relação, né? Interpretando talvez o cajado de Moisés. Hoje, o que seria o cajado de Moisés para nós? A presença do anjo da guarda. Por que não? Não é? Mas também a presença de Maria, como mãe que está nos céus. A presença de Jesus, nosso advogado, que está nos céus. A presença do Espírito Santo que está dentro de nós, em nossa alma. A presença da Eucaristia, quando vem nosso encontro, toda vez que nós comungamos. Temos tantos cajados que nos ajudam a andar. A presença de Deus hoje se transformou totalmente, não é? Agora, o que Deus quer fazer com Moisés é que ele tenha, ele tenha em si mesmo uma força interior para não vacilar, para não sentir medo, para que ele
tome o plano de Deus e o execute sem medo. E para que ele tenha fé em Deus, que estará com ele. Então, o que Deus quer fazer de Moisés é que ele tenha certeza que a missão é sobrenatural e que é preciso que ele abrace essa missão que Deus lhe dá, sem medo, sem trauma. Versículo 6. Yahvé disse-lhe ainda, já que deu um sinal da sua presença através do cajado, dispõe a mão no peito. Então, vocês já viram Napoleão Bonaparte, né? Não colocava a mão aí por baixo do casaco e escondia a mão, né? Então, ele diz, coloca também a mão no peito. Então, esconde de uma certa maneira a mão, né? Embaixo da tua túnica, não é? Ele pôs a mão no peito e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. A sua mão se transformou, ficou cheia de chagas. Olha que interessante, vamos ver o livro de Levíticos, capítulo 13, versículo 1. Levíticos 13, 1. E o livro de Levíticos 13, 1 nos fala sobre a lepra. Diz, Yahvé falou a Moisés e a Arão e disse, se se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dartro ou uma mancha, portanto uma ferida, pode tratar-se de um caso de lepra de pele. Será conduzido a Arão, o sacerdote, ou um dos sacerdotes seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Se no lugar enfermo o pelo se tornou branco e a enfermidade se tornou mais profunda na epiderme, é caso de lepra. Depois da observação, o sacerdote o declarará impuro. Vocês lembram um dos milagres que Deus faz quando aparecem 10 leprosos e começa a gritar, Jesus, tende piedade de nós? E que o Senhor fala? Vai apresentar-vos ao sacerdote de Jerusalém para mostrar a lepra. Porque o sacerdote é que dizia, é lepra ou não é lepra? E se a pessoa tinha lepra, a pessoa era separada de imediato da comunidade. E era enviado onde? A uma comunidade que ficava, em geral, fora do acampamento, né? Fora da cidade, onde estavam os leprosos. E veja que os 10 leprosos que são enviados não estão curados, hein? E Jesus os envia, obrigado. Jesus os envia a se apresentar diante do sacerdote para mostrar a sua cura. E eles estão indo para Jerusalém, ainda leprosos. E o que acontece? No caminho são purificados. Mas só um volta. E era um samaritano. E o Senhor pergunta, onde estão os outros 9? Eles foram se apresentar, claro, para o sacerdote, dizendo, olha, estamos puros, estamos limpos, estamos curados. Porque somente com a palavra do sacerdote eles eram admitidos de novo à comunidade, e portanto à sua família.
E qual foi o problema? Não souberam agradecer a Deus. Então, quando o Senhor pede a Moisés colocar a sua mão no peito e ele a sair com lepra, é claro, Moisés, quando vê sua mão toda chagada e cheia, portanto, de feridas, fica espantado, não? E Yahvé lhe disse, versículo 7, torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e a retirou. E eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Quer dizer, Deus mostra a Moisés um segundo sinal. Ele tem que confiar em Deus. Deus tem poder. E olha lá se você não obedecer. Está vendo sua mão? De repente, se você não obedecer, quem sabe como vai ficar o resto do corpo. Não é? É uma maneira interessante na qual Deus não está obrigando Moisés, por favor. Mas está mostrando o poder de Deus, dizendo, é melhor obedecer. Não é? É melhor obedecer. Versículo 8. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. Então, esses dois sinais foram dados primeiro para Moisés, para que ele tenha segurança nele mesmo e para que também apresente os dois sinais como testemunho da presença de Deus. Quer dizer, os sinais têm duplo sentido. O sentido pessoal para o próprio Moisés e o sentido coletivo para o resto do povo. Sinais de Deus, portanto. Versículo 9. Se não acreditarem nesses sinais, dois sinais, nem ouvirem a sua voz, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca. E a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Na dúvida, mais um terceiro sinal. Né? A água se transformando em sangue. Mas a água que cai, portanto, na areia. Não é o rio Nilo que ainda está se convertendo em sangue. Então, esses três sinais que Moisés agora está levando diante do povo, enchem o próprio Moisés no sentido de autoafirmação que ele pode falar em nome de Deus. Ele é um verdadeiro porta-voz de Deus. E isto ele pode mostrar. Não apenas o fato que Deus lhe apareceu somente a ele na sarça ardente, mas agora ele tem sinais para mostrar ao povo que aquilo que ele está dizendo é verdade. Mas, quando o medo é grande, aparecem outros obstáculos. Quando você tem muito medo e Deus te mostra que está contigo, ainda dá um vazio no estômago, uma dúvida que permanece. Capítulo 4, versículo 10. Disse Moisés ao Senhor: perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem e nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada
e pesada a língua. O que significa ter a língua pesada? De repente, na hora de falar, Moisés gaguejava. Era gago. Especialmente para falar com uma pessoa importante, faltam as palavras, então de repente travava. Não tenho facilidade nas minhas palavras. Olha, vamos ver o profeta Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Jeremias diz assim: mas eu disse, Senhor Yahvé, eis que não sei falar, porque sou ainda uma criança. Eu não tenho vocabulário, eu não sei falar direito. Falo como criança, não tenho muita educação, sou uma pessoa simples. Versículo 7, mas Yahvé disse, não digas eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviares irás, e o que te ordenares falarás. Quer dizer, quando a pessoa que é chamada da parte de Deus se encontra diante de Deus, sente medo e sente sua incapacidade. E vem à tona os seus defeitos, as suas dúvidas. Eu não sei falar. Eu sou gago, gaguejo algumas vezes, me faltam as palavras. Não dá para falar com o faraó, todo mundo vai ficar depois me imitando. Ninguém vai levar a sério. Versículo 11, respondeu-lhe Yahvé, quem dotou o homem de uma boca? O quem faz o mudo, o servo, o surdo? O que vê o cego? Não sou eu Yahvé? Para Deus nada é impossível. O que quer dizer? Deus tranquiliza Moisés dizendo, olha, eu tenho o poder de te dar exatamente uma boa fala, de colocar as palavras na tua boca. Isso não é problema para mim. Você nasceu com esse defeito, não vai ter mais, e pronto, está resolvido. Resolvido para Deus, mas não para Moisés. Moisés, porém, respondeu, perdão, meu Senhor, envia o intermediário que quiseres. Não, você está falando muito lá, mas não dá, eu não consigo. Você fala aí que vai tirar minha gaguice, mas também não quero, está muito bem assim. Procura outro. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e lhe disse, não existe Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Lembram que quando nós tínhamos visto Moisés que tinha sido colocado nas águas do rio Nilo para ser salvo, e que ele tinha uma irmã mais velha, nós tínhamos visto que também ele tinha um irmão mais velho do que ele. Então, quando o decreto do faraó foi de colocar as crianças na água, eram crianças abaixo de 2 anos. O irmão dele, que chamava Arão, era mais velho, já tinha, vamos pensar, uns 6 anos. Então, Arão foi salvo, assim como sua irmã. E Moisés foi salvo exatamente porque foi colocado numa cesta no rio Nilo, para que fosse encontrado pela filha do faraó.
Quer dizer, Deus está conversando com Arão, com Moisés, mas Moisés não quer se dobrar. Não quer executar a missão que Deus lhe dá, se sente incapaz. E vai encontrar 1000 motivos. Por isso Deus diz, basta. Já que você não quer que eu te cure, vou mandar ao teu irmão. E ele que será ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Arão tinha ficado no Egito. Quando Moisés fugiu para o deserto, fugiu sozinho. Mas seu irmão tinha ficado lá no Egito. O que está Deus dizendo? Quando você voltar para o Egito, procura teu irmão, que ele vai te receber com os braços abertos. É como o Senhor disse a seus discípulos, basta! Né? E lembra quando fala basta, exatamente quando já estão dormindo a segunda, terceira vez, lá no Horto das Oliveiras, e o Senhor diz, vigiai, mas não conseguiram. E dormiram as 3 vezes, não é? E a última vez Deus diz, basta. Eles estão chegando, não é? Estão às portas. Deus disse, vamos acabar a discussão. Tá bom, já que você não quer que eu te ajude desse jeito, teu irmão vai te sustentar. Já que você quer alguém que esteja ao teu lado, teu irmão vai estar junto contigo. Versículo 15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Você vai falar no ouvido e ele vai ser o quê? O porta-voz. Já que você tem medo, já que você tem vergonha, já que você, tá bom, tranquilo, teu irmão te acompanha. Veja como Deus dá solução a todos os problemas que nós lhe colocamos, hein? O que nós não podemos fazer é fugir. Versículo 16. Ele falará por ti ao povo, ele será tua boca, e tu serás para ele um Deus. Olha que interessante. O teu irmão vai te ver como você sendo um porta-voz de Deus, o próprio Deus. Ele vai acreditar naquilo que você faz, naquilo que você fala, e ele vai transmitir porque ele tem fé em você. Toma, pois, essa vara na mão. Qual a vara? A vara que Deus entrega a Moisés. E que será, claro, instrumento dos prodígios que Moisés irá realizar. Lembra que antes de atravessar o Mar Vermelho, né, ele vai usar a vara, que irá fincar e que através dessa vara irá se abrir o Mar Vermelho, que serão praticamente os últimos prodígios que fará Moisés. Toma a tua vara na mão e com ela que irás fazer os sinais. Então vai ser teu instrumento. Então já está tudo planejado na mente de Deus. Isso não quer dizer que Moisés também aceite, não? Mas já que Moisés não tem mais argumento e tem que ir, ele vai. Então, saindo Moisés, voltou para Jetro, o seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Respondeu Jetro: vai em paz. Jetro é sacerdote, um homem de coração bom. Entende de primeiras palavras de Moisés. Moisés está pedindo permissão de deixar Jetro ir com sua esposa e seus filhos para voltar para o Egito. Vá em paz.
É como se Jetro estivesse dando a bênção. Esse projeto que você tem no coração vai dar bem. 19. Yahvé disse a Moisés em Madian. Então, depois que Moisés está a caminho, portanto, deixou Jetro, já está a caminho do Egito, diz: vai e volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. O próprio faraó do Egito queria matá-lo, lembra? E assim também sua corte. Mas já passaram anos. Mínimo, eu calculo uns 40 anos, ou até mais, 50 anos. Então aconteceu uma boa purificação. Muitos daqueles que queriam a morte de Moisés nem lembram mais de Moisés, nem ouviram falar de Moisés. Está tudo resolvido. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e o seu filho. Pode ser que na tradução de vocês esteja no plural, filhos. Tá? Então pode ser um ou outro. Tá? Pode ser mais do que um. Já sabemos que pelo menos tinha um. Fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus, que Deus lhe dera. E Yahvé disse a Moisés: quando voltares ao Egito, saibas que todos os prodígios que coloquei em tua mão, has de realizá-lo na presença de Faraó. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo partir. Já Moisés está vacinado. Não vai ser fácil a missão de Moisés. Porque veja que interessante, apesar dos prodígios, diz: Deus falando, eu lhe endurecerei o coração. Quer dizer, o coração do faraó é como se não fosse endurecido por ele mesmo. É a ação de Deus que vai endurecer. Vocês já pensaram que interessante? Por que ele vai ter o coração endurecido? Porque não acredita. Não acredita em Moisés, nem vai acreditar no Deus de Moisés. Essa é a maneira pela qual, portanto, Deus vai endurecer o coração. O fato de não acreditar. Quando você não acredita, você não coloca as tuas forças. Versículo 21. Mas lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. 22. Então dirás a Faraó: assim falou Yahvé, o meu filho primogênito é Israel. Meu filho primogênito, meu preferido, meu povo eleito é Israel. Eu te disse: faça partir o meu filho, faz partir, portanto, o meu povo, para que me sirva. Vai servir através da sua vida, da sua oferta no deserto. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Interessante que aqui no versículo 21 e 22, Deus está falando a Moisés dos 9 primeiros prodígios realizados, essas 9 primeiras pragas, né? Que todos os prodígios, então as 9 pragas que coloquei em tua mão, não vão dar certo. Ele não vai acreditar. Versículo 22, ele fala o quê? Da 10ª praga.
Fala assim: o meu filho primogênito é Israel. Uma vez que recusa deixá-lo partir, farei perecer o teu filho primogênito. Do mesmo jeito que Israel é para mim o meu filho primogênito, você, Faraó, também tem um filho primogênito. E se você não libertar o meu primogênito, é o teu primogênito que vai sofrer as consequências. Então, no versículo 21, está falando Deus a Moisés das 9 primeiras pragas, das quais o quê? Em todas elas, o faraó, o rei do Egito, vai voltar atrás e não vai deixar o povo partir. Somente na última, que vai agredir o próprio faraó, o primogênito do faraó, é que vai deixar partir. Isso não significa que depois ele se arrependa, tanto assim que vai correr depois atrás do povo. Primogênito. O meu primogênito amado é Israel. E se você não soltar, o teu primogênito amado irá morrer. Nós vamos verificar agora um trecho interessante, porque não está muito claro aquilo que está acontecendo. Diz assim, versículo 24. Aconteceu que no caminho, portanto, no caminho ao Egito, numa hospedaria, Yahvé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. Que estranho, não é? Deus veio ao encontro de quem? Diz, ao seu encontro. Veio ao encontro de quem? Hã? Do filho de Moisés. Mas aqui não está claro. E veio para quê? Para quê? Para fazê-lo morrer. Vamos tentar entender. Vamos para Gênesis 32. E no Gênesis 32, vamos para o versículo 25. Então, nós estamos aqui com Jacó. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Alguém lutou contra Jacó. Vendo que não dominava, tocou a articulação da coxa e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutavam com ele. Então, do mesmo jeito que existe uma luta corpo a corpo entre o anjo enviado por Deus e Jacó, existe também aqui uma luta entre talvez o anjo de Deus e o filho primogênito de Moisés. E por que seria essa luta? No caso de Jacó, Jacó vai se defender e vai vencer e vai pedir a bênção do anjo. Mas aqui aparece interessante a esposa de Moisés, Séfora. Ele entendeu tudo. Versículo 25. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, feriu-lhe os pés e disse: Tu és para mim um esposo de sangue. Quer dizer que Moisés, quando fugiu para o Egito, fugiu do Egito,
e foi para o deserto. Também esqueceu sua fé, a fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como se vivia essa fé? Através da circuncisão. O que está querendo mostrar aqui? Que o filho primogênito de Moisés não estava circuncidado. Que dizer, não tinha sido oferecido a Deus. E, portanto, Deus não podia fazer muita coisa com Moisés, porque Moisés tinha esquecido de circuncidar o seu filho primogênito. E quando teve essa luta com o anjo, a mãe do filho de Moisés percebe o porquê. Vamos para Josué 5:2, livro de Josué. Diz assim: nesse tempo, Yahvé disse a Josué: faze facas de pedra e circunda de novo os filhos de Israel. Josué fez então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel. O que quero mostrar é que Deus quer que Moisés cumpra a sua missão. Mas Moisés tinha perdido sua fé. Tanto assim que deixou de circuncidar o seu filho mais velho, que já devia ter uma certa idade, talvez adolescente. Nunca circuncidou. Porque deixou de acreditar no Deus verdadeiro. E a luta que o anjo estabelece com o filho de Moisés é por causa disto. E a mãe do filho de Moisés percebe. Por isso que diz assim: então ele o deixou, o anjo, pois ele havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. Quer dizer, agora sim é um filho de Deus, agora ele está sim vivendo as regras impostas por Deus na circuncisão. Antes não era. Antes não era. Porque não tinha realizado esse batismo de sangue que Deus pedira. Então, esse trechinho é a chamada interpolação. Quer dizer, é colocado lá como um adendo, como uma adição, para explicar para o leitor: olha, aconteceu uma coisa aí, que vocês não perceberam. Era o fato que Moisés não tinha circuncidado seu filho, porque tinha perdido a fé no Deus de Abraão. E o que faz o anjo? Lembrar exatamente: olha, Moisés, você precisa circuncidar seu filho, mas não fala com Moisés, fala direto com Séfora. Séfora compreende o que está acontecendo, e ela vai circuncidar o filho, talvez porque Moisés não está por perto, porque ela percebe exatamente a falta, o porquê dessa guerra com o anjo.
Então Deus disse, só vou poder te ajudar se você tiver fé. Então está querendo mostrar que em todo esse capítulo 4 até agora, as dúvidas de Moisés eram dúvidas de fé. Moisés tivera dúvidas de fé contra Deus. Acha o plano de Deus um absurdo. Ele se acha totalmente incapaz e tenta fugir. Do mesmo jeito que o profeta Jonas. Moisés tenta fugir. Então, para que realize Deus os prodígios que tinha prometido a Moisés, era necessário que Moisés tivesse fé em Deus. Mas tinha um porém. Ele não tinha circuncidado seu filho primogênito. Então, o que o anjo está reclamando exatamente é a circuncisão do filho. Como chamava o filho? Vamos para capítulo 2 do Êxodo, versículo 22. E ela, portanto, Séfora, deu à luz um filho a quem ele chamou de Gersam. Então, a guerra do anjo é contra Gersam, dizendo, você não é filho de Deus. Eu não posso continuar trabalhando com teu pai, porque teu pai não cumpriu a promessa de Deus. Então, você vai ser circuncidado à força, para que Moisés entre no plano de Deus. Interessante. Do mesmo jeito que um anjo luta contra Jacó, vai lutar contra Gersam. O primeiro é para que ele tenha a bênção de Deus. O segundo também para que tenha a bênção de Deus. Para que isso aconteça é necessário a circuncisão. Isso compreende sua mãe, Séfora. Vamos ver o encontro com Araão. Moisés que vai ao encontro, portanto, do seu irmão mais velho. Disse Yahvé a Araão. Deus falando com Araão, portanto, ele que está no Egito. Vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Entra no deserto, porque Moisés vem ao teu encontro. Ele partiu encontrando na montanha de Deus, o beijou. Encontrou com seu irmão que não via faz 40 anos ou mais. Pensava que seu irmão estava morto, indo para o deserto, nunca mais teve notícias. Um encontro de carinho, né? Amava seu irmão. Versículo 28, Moisés relatou a Araão todas as palavras de Yahvé, tudo o que aconteceu com ele, que ele havia ordenado realizar. E por que Araão vai acreditar em Moisés? Não, vai acreditar porque Deus falou com ele. Vai ao encontro de Moisés. Quer dizer, teve uma premonição, teve a visita de um anjo, viu alguma coisa sobrenatural. Então, se ele o mandou para Moisés, é porque Deus está com Moisés, é porque Moisés está falando a verdade. Versículo 29. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos filhos de Israel, que não é fácil, né? A comunidade. Arão repetiu todas as palavras que Yahvé tinha dito a Moisés. Veja que interessante, não é mais Moisés falando. É seu irmão, Arão. Deus tinha falado, Arão vai falar por ti, e agora está fazendo isto. Ele realizou sinais à vista do povo, os 3 sinais. Quais eram? A vara, a mão e a água que vira sangue na terra. Os 3 sinais fez o povo. E diz, e o povo creu. E tendo se alegrado porque Yahvé visitara os filhos de Israel e vir a sua aflição,
Eles se ajoelharam e se inclinaram. Diante dos 3 sinais que Moisés apresenta, dizendo: olha, tudo isso que eu trago para vocês é verdade, se inclinam, se prostram para agradecer a Deus verdadeiro, que se apresenta ao povo através de um Messias. Moisés será esse líder, será esse Messias que irá libertar, levar o povo, portanto, para a liberdade. Então, agora que começa a verdadeira missão de Moisés. Falar ao povo foi fácil, ele creu. Mas falar ao faraó não será igual, porque ele vai ter o coração endurecido e não vai crer. Então, aí que começa uma outra história, até a aula que vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José,